Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional da nossa vida. Há uma semana atrás, no sábado próximo passado, a cidade de Amparo acompanhou comovida um infausto acontecimento. A desencarnação inesperada do nosso querido amigo, irmão e benfeitor Valdir Beira, que promoveu o nosso encontro deste dia, e após a desencarnação a família levou adiante. Em homenagem ao querido amigo, benfeitor da cidade e de muitas vidas, vamos iniciar a nossa mensagem desta noite com um voto de silêncio, em prece íntima, de louvor e de gratidão ao companheiro que prossegue vivo, e aos seus familiares, a querida senhora Ana Maria e toda a família Beira, a nossa profunda solidariedade e o nosso imenso respeito pelo seu testemunho de fé, pelo seu exemplo cristianíssimo de aceitação dos desígnios de Deus e de comportamento que evoca os cristãos primitivos nas catacumbas. Receba, portanto, querido Valdir, a nossa vibração de paz, para que Deus lhe permita um suave despertar, a fim de prosseguir ajudando-nos, abençoando-nos e crescendo na direção do sumo bem. E aos seus familiares, a nossa ternura, o nosso envolvimento e a nossa afeição. Oremos. No Evangelho de Jesus, capítulo 18 de São Mateus, versículos 21 a 35, narra-se que Simão Pedro se acercou do Mestre e, utilizando-se de um momento hábil, perguntou-lhe comovido: Senhor, quantas vezes pecará contra mim meu irmão e eu o perdoarei? 7 vezes?
E Jesus, olhando o companheiro, sentindo-lhe angústia na alma, decorrente das farpas da ingratidão, das dificuldades e desafios, disse-lhe, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Houve um rei que era muito poderoso, e este rei, pelo seu poder, tinha muitos homens que dele dependiam, muitos devedores. Certo dia reuniu-os na sua sala e exigiu-lhes prestação de contas. Mas dentre esses que muito lhe deviam, havia um que era responsável por um débito muito grande. Devia-lhe 10.000 talentos. E porque não pudesse pagar, o rei, tomado de amargura, exigiu-lhe que se reabilitasse sob pena de estar infringindo a lei e sofrer-lhe as consequências. O homem, no entanto, não tinha com quem pagar. Os seus recursos, seus valores eram escassos. E o rei, porque era austero e era justo, mandou que ele fosse levado ao calabouço, para que aprendesse a valorizar a justiça, que os seus bens fossem leiloados, e a sua família também devesse ser arrematada, para que a dívida expressiva fosse resgatada. E o homem, que era realmente infeliz e destituído de quaisquer valores, atirou-se aos pés do seu senhor e apresentou-lhe a amargura. Eu não tenho com que pagar. Levar-me ao suplício, ao calabouço, e felicitar minha família não vos restituirá a dívida. Eu vos suplico clemência. Apelo para a vossa misericórdia, já que a justiça é muito severa. No entanto, prometo que me reabilitarei e envidarei todos os esforços para não mais comprometer-me. E o rei, que era nobre e generoso, perdoou-lhe a dívida imensa. Eis que saiu dali aquele homem, tomado de uma grande alegria, principalmente porque estava libertado da dívida que lhe pesava sobre os ombros. Os demais servidores foram tomados de alegria e observaram que aquele que houvera sido perdoado, ao alcançar os primeiros passos da rua, encontrou um outro que a ele devia, e tomado de fúria exigiu-lhe que ele pagasse o débito. Mas o outro, que também era infeliz, lhe disse da impossibilidade de resgatar aquela dificuldade. E ele, tomado de cólera, chamou o policial, mandou que o encarcerasse, ameaçou-lhe a família. E ele disse com toda a dureza: ficarás no calabouço até pagares a dívida inteira, centio por centio. Os servos do rei, que observaram as duas cenas, que viram-lhe ser perdoado de uma importância expressiva, e agora era cruel diante de alguém que lhe devia 100 denários, uma importância relativamente miserável, tomaram-se de revolta e, feridos na sensibilidade, queixaram-se ao rei, narraram-lhe a situação constrangedora. E o rei, agora tomado também de aborrecimento, chamou: servo ingrato, perverso, eu te perdoei uma importância enorme, e tu não tiveste compaixão do teu irmão para perdoar-lhe uma importância misérrima. Que sejas atirado tu no calabouço, até pagares tudo aquilo que me deves, que a tua família seja expoliada, que os teus bens sejam leiloados, para que assim aprendas a fazer conforme tu recebes. E Jesus, narrando esta admirável parábola, ofereceu a Pedro a lição da misericórdia, a psicoterapia do perdão, a
mais extraordinária concessão que o amor despede àqueles que estamos em débitos. Não poucas vezes, reflexionando sobre esta narração de Mateus, eu me tenho perguntado se a doutrina espírita não é o perdão de Jesus, a maneira como nos temos comportado em relação a Ele. Recebemos a mensagem de Moisés, que falava da lei austera, que vinha substituir a lei de Italião, a lei de tal e qual, que nos ensejava o respeito aos soberanos códigos do Decálogo. E porque não fosse suficiente na austeridade, veio o próprio Jesus e ensinou-nos o amor até o holocausto. Deu-nos o exemplo da misericórdia, do devotamento, da abnegação. Deu-nos a própria vida, depois de haver citado nas mais belas demonstrações de ternura, de suavidade, de reforma dos códigos sociais e legais. E qual foi a nossa conduta para com ele, quando parecia que o cristianismo se divorciara de Cristo, que nós nos utilizávamos dele como uma bandeira bélica para nos destruirmos nos campos de batalha das paixões primitivas? Aparece a mensagem da doutrina espírita a 18 de abril de 1857, há 141 anos, para nos dar a dimensão extraordinária do amor, como sendo o esquecimento dos nossos delitos pela oportunidade libertadora da nossa reparação. Ao evocar no dia de hoje a data aniversária da doutrina espírita, evoquemos também a proposta de Jesus através do perdão, que é o grande desafio da nossa vida cotidiana. A terapia do perdão é uma proposta de natureza psicológica que veio embutida na mensagem teológica do Evangelho, para que nos encontrássemos conosco mesmos, para que detectássemos nosso próximo e para que pudéssemos encontrar Deus. Uma nobre austríaca, a senhora Eva Pierracos, a partir do ano de 1947, terminada a calamidade da Segunda Guerra Mundial, tornou-se uma sensitiva especial, entrando em transes que ignorava, passou a ser instrumento de uma voz que vinha à terra convidar as criaturas a uma releitura das suas atividades, a uma revisão do seu comportamento, a uma conduta modificada para melhor na área das suas propostas evolutivas. A voz que falava pela sua boca reunia um grupo de pessoas interessadas, dispostas numa revisão de conceitos e na construção de uma era nova. Dizia-se destituída de designação. Não era importante ninguém saber quem fora quando estivera na terra. Essa voz que vinha despertar as consciências adormecidas e convocar os que estavam no letargo para uma jornada de conscientização. Chamai-me o guia. Eu tenho que vos ensinar a conduta reta, mas para que possais lograr o verdadeiro entendimento do bem, é indispensável que vos identifiqueis na vossa realidade interior. E através de 280 lições que foram ministradas em 30 anos, porque depois a senhora Eva Pierracos transferiu-se para os Estados Unidos, vindo a casar-se com o eminente psiquiatra que estava trabalhando na construção da psicologia transpessoal, o Dr. Pierracos. Ela desencarnou deixando legado a respeito da criatura humana e das incomparáveis possibilidades que o ser tem diante de si para encontrar a plenitude.
Por que será que somos criaturas tão sensíveis ao mal e tão impermeáveis ao bem? Por que será que temos uma angulação para identificar a coisa negativa que esteja flutuando no oceano de coisas positivas? Já houvera dito, mestre, que carregamos uma trave no olho e descobrimos o argueiro na vista do nosso próximo. Os brocardos populares estabeleceram que pessoas somos capazes de identificarmos uma agulha perdida no celeiro, na palha volumosa, e o guia que fala pela boca da senhora Eva Pierracos, através das quebradas dos senos depois que ela partiu, fala-nos que existe em todos nós um lado mau. Esse lado mau já houvera sido identificado pela filosofia de Platão. Platão chamava a sombra, essa sombra que ainda não foi clareada pela luz da razão. E mais tarde, seguindo a tradição do pensamento platônico, o extraordinário Carl Gustav Jung refere-se a esse lado escuro da nossa personalidade, esse lado detestável que nós preferimos ignorar, mas que exerce uma predominância específica em nossa conduta do dia a dia. A doutora Eva Pierracos propõe-nos fazer um mergulho em nossa realidade para enfrentarmos o lado escuro, o lado mal. Não é que sejamos pessoas más, temos, no entanto, uma tendência negativa. E Joana de Ângeles Espírito, examinando a proposta de Eva Pierracos e a realidade do mal que ainda predomina em a nossa natureza, faz-nos recordar que é resultado da nossa herança ancestral, é o atavismo da nossa jornada animal, é o resultado dos nossos instintos básicos, quando o nosso psiquismo, através de milênios, esteve atravessando as formas animais, nas quais o instinto básico da preservação da vida, o instinto básico da reprodução, o instinto básico do sono, o instinto básico da alimentação, eram os impulsos para que a vida se manifestasse através de automatismos. Ao atingirmos o estado de humanidade, permanecemos escravos daqueles instintos, agredimos com medo de ser agredidos. Normalmente vemos o lado negativo, porque projetamos a nossa sombra. Sempre procuremos a realidade egotista, a exaltação do ego em detrimento da solidariedade. Mas a maioria de nós prefere ignorar, sempre vê o mal no trem, o defeito no outro, a imperfeição naquele que está distante, porque não teve a coragem de fazer uma viagem interior para poder encontrar-se com parte da sua realidade. Allan Kardec, na memorável obra O Livro dos Espíritos, tem oportunidade de interrogar as entidades venerandas. Qual a razão da guerra? É a questão de número 742. E aquelas entidades admiráveis responderam: existe a guerra por causa da preponderância da natureza animal por cima da natureza espiritual e o desbordamento das paixões. É que agimos mais por instinto, reagimos, do que agirmos mais pela razão, atitude de discernimento. E porque preferimos ignorar a nossa sombra, ela vai dominando nossos espaços, vai preenchendo os vazios, porque nenhum espaço fica sem ter presença de alguma coisa. E lentamente nós deixamos que a faceta negativa leve-nos à condição de pessoas más. Quando
eu poderíamos ser pessoas boas, porque somos herdeiros de Deus, somos lucigênitos, criados simples e ignorantes, com a imensa fatalidade do progresso. Essa proposta é que nos faz exigir de outrem aquilo que não aceitamos que nos exijam de nós. Sempre preferimos que os outros sejam perfeitos, mas nós nos damos ao luxo de sermos criaturas humanas, de nos equivocarmos. Afinal, eu necessito de um guia, de um modelo, e nos esquecemos de que outros que estão noutra área de consciência, no outro nível de pensamento, veem-nos também como seus guias, como seus modelos. Que fazer em tal conjuntura? Surge-nos então o desafio do perdão. Um admirável psicólogo americano, o Dr. Robin Kassartian, veio descendo uma proposta: você tem necessidade de perdoar, não como dever teologal. O perdão, do ponto de vista psicológico, não é uma virtude, é uma terapia. Na raiz de vários conflitos da nossa personalidade, na base de várias enfermidades psicossomáticas, na matriz de diferentes estados perturbadores, existe o não perdão. Ressentimentos, mágoas que agasalhamos, estados de angústia que resolvemos cultivar porque são muito agradáveis ao lado mal que nós carregamos. Ele oferece uma proposta das mais admiráveis para que aprendamos a perdoar, partindo da autovalorização, da autoestima, para que nós aprendamos a auto-perdoar-nos. Indivíduos que têm problemas gastrointestinais, dificuldades respiratórias, disfunções hepáticas, dores de cabeças, particularmente enxaquecas, é provável que nesses indivíduos estejam vários ressentimentos não digeridos, várias mágoas que não foram necessariamente administradas e que produziram em nossa glândula suprarrenal a emissão de toxinas que vieram perturbar o nosso metabolismo geral. E como somos pessoas eminentemente emocionais, a raiva, o ódio, o ressentimento, o pavor levam-nos a estados patológicos que abrem campo em nosso organismo para que se instalem estados virulentos, para que a flora e a fauna microbiana desenvolvam-se, levando-nos a várias enfermidades de diagnose difícil ou de diagnose clara, mas cuja terapêutica não veio oferecer o resultado que seria de esperar-se. Na noite de hoje, em homenagem ao Livro dos Espíritos aniversariante, o perdão de Deus para nós, iremos fazer uma análise com Allan Kardec da questão 630, que está na área maravilhosa das leis morais, dessa obra que é a base da nova era da humanidade melhor do futuro. Qual é a diferença que existe? Pergunta Allan Kardec, entre o bem e o mal. E as entidades superiores redarguem: o bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que se lhe opõe. Na área da filosofia, essa resposta é de uma clareza meridiana. Albert Schweitzer, o prêmio Nobel da Paz, que viveu em Lambaréné, no antigo Congo belga, atendendo em África as várias tribos desgastadas pela lepra, pela tuberculose, devastada pela gripe, pelas enfermidades degenerativas, ao escrever a mais bela obra de ética do século XX, teve
teve a ocasião de definir da mesma forma, em outras palavras. O bem é tudo aquilo que estimula a vida, que fomenta a vida, que propicia a vida, é tudo aquilo que faz a vida florescer. E o mal é tudo aquilo que conspira contra a vida, que perturba a vida, que dificulta a vida, que mata a vida. E Joana de Ângeles estabelece que o bem é a irradiação do psiquismo de Deus, é o amor, e o mal é a ausência desse amor, ou é ainda o amor que se encontra brutalizado. É comum examinarmos na terra a preponderância do mal, assinalemos com frequência que o mundo está perdido, porque o mal galopa e o bem não aparece. Allan Kardec interrogou: por que o mal predomina na terra? E os espíritos responderam: porque os bons são tímidos, as pessoas boas têm vergonha da bondade, enquanto que aqueles que têm o lado de sombra, aqueles que temos o lado mau, exibimos-lo, transformamos o escândalo no lugar comum, e a honra, a covardada, parece calçar-se com sandálias de veludo para não chamar atenção. É necessário que nos resolvamos por uma mudança de atitude de natureza psicológica, que reconhecemos a nossa fragilidade, que identifiquemos qual é o nosso calcanhar de Aquiles da velha mitologia de Homero, que procuremos perceber qual é o nosso ângulo frágil, onde é que nós temos maior vulnerabilidade, para podermos estar vigilantes aí, no lugar da nossa sombra, em nossa faceta, na qual nós podemos ser vencidos com facilidade. Mas para tanto, Allan Kardec volta a interrogar as entidades superiores na questão 919. Como fazer-se? Como tornar factível? Será crível que possamos lutar contra as más inclinações e aos arrastamentos a que somos levados pelo mal? E as mesmas entidades responderam: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, fazendo uma análise dessa frase que Sócrates trouxe para Atenas e que havia encontrado no frontispício do templo de Apolo em Delfos, comenta com muita exuberância: fazei como eu, quando estava na terra, diariamente ao deitar-me fazia antes o exame de consciência e observava os meus atos, procurando sentir em que havia errado, e toda vez quando detectava que me houvera enganado ou prejudicado alguém, eu tentava reabilitar-me, e quando percebia que houvera atuado com segurança, com sabedoria, com bondade, eu aprimorava. Essa expressão, a lição de Santo Agostinho, é a primeira proposta para a nossa autoterapia. Termos a coragem de, sem máscara, sem desculpismo, sem justificação, examinarmos a nossa realidade, viajarmos na direção do nosso ponto vulnerável e estudarmos o lado negativo da nossa personalidade, o lado mau, esse lado mau que todos, sem exceção, o temos. Alguns numa escala maior, outros numa escala menor, mas que podemos iluminar com o archote misericordioso da doutrina espírita. Essa mensagem amor, essa mensagem luz. Mas que fazer? Primeiro, identificar-se, ter a coragem de realizar uma autoterapia, ter a
coragem de assumir-se, de quebrar a bengala psicológica. Todo mal que me acontece, a culpa é dos outros. Sempre são os outros. Sempre estamos apontando e passarmos a fazer uma análise sem culpa do nosso comportamento. Se não é justo culpar os outros, também não é necessário criarmos uma consciência de autoculpa. Estarmos perscrutando o nosso íntimo para a cada instante colocarmos os cravos do remorso, os cravos do pessimismo, ou então dizermos: eu não posso lutar contra as minhas deficiências. Essa é uma atitude muito cômoda daqueles que não querem lutar. Do ponto de vista psicológico, toda vez que alguém diz eu não posso, está dizendo eu não quero, está gostando da situação. É uma postura masoquista, é uma forma de inspirar compaixão, é um mecanismo de natureza perturbadora. Já que eu não posso inspirar amor, a pessoa assim o crê, eu vou inspirar compaixão. E nós descobrimos este rol imenso dos coitados. Coitado de mim, ai de mim, pobre de mim, e acusadores dos outros, porque os outros não. Deus é melhor para eles, Deus a eles deu isso e deu aquilo, que também nos deu oportunamente, atiramos fora. Aqueles que agora estamos na escassez, desperdicemos os dons, como aquele servo ingrato que atirou fora o empréstimo, aquele empréstimo dos talentos valiosos, mas não perdoou aquele que com ele contraíra pequenos denários, um débito insignificante. É necessário que, fazendo esta análise, digamos: eu sou uma pessoa frágil, mas todo mundo é frágil, porque que eles devem ser fortes, eu me permito o luxo da fragilidade. É que eu tenho um ângulo e ele tem outro, eu tenho uma vulnerabilidade e ele tem uma outra especificidade. Eu me vou perdoar, mas este auto-perdão não é a forma de liberar a consciência para repetir o erro adiante, é a forma de não carregar culpa, equipando-se de valores para não repetir o erro. Na hora que vier a tentação, está na questão referida a 919, para lutar contra os arrastamentos do mal. Na hora que vier aquele arrastamento, como proceder? E a receita é: perdoe aquele que o agride. É natural na terapia do perdão que nós tenhamos raiva. A velha teologia nos ensinava que é necessário perdoar com esquecimento total da ofensa, que é necessário retirarmos a lembrança. E esse é um passo muito audacioso, naturalmente difícil, porque a memória independe da nossa vontade. Nós poderemos administrar o ressentimento, mas não podemos esquecer totalmente a ofensa. Deveríamos trabalhar para que a ofensa não adquira uma estrutura de mágoa e, com o tempo, substituindo uma ideia pela outra, ela se diluirá e naturalmente nós viremos a esquecer. Allan Kardec, com muita propriedade, e o Evangelho segundo o Espiritismo narra: não se pode amar ao inimigo como se ama ao amigo. É claro, não se pode tratar uma pessoa agressiva com a mesma ternura com que se trata uma pessoa dócil. Não se pode ter um comportamento com uma pessoa desconfiada, cheia de suspeitas, como nós temos com uma pessoa dúctil, confiante, gentil. Não podemos amar uma pessoa que nos exige, nos asfixia, porque ela tira a nossa liberdade. Naturalmente podemos amar alguém que nos deixa com o trânsito totalmente livre, porque amar não é possuir, é libertar, é experimentar a felicidade de ver feliz a pessoa a quem amamos, mesmo que o ideal fosse estar ao nosso lado. Daí a técnica do perdão, a terapia do perdão impõe-se-nos como uma grande necessidade. O Dr. Robin Cassardia tem uma técnica
que Joana de Ângeles adaptou. Ele diz, por exemplo, que o nosso self, o ser integral, está situado no centro, e que se nós traçarmos uma horizontal que se expande, poderemos dividir esse self em múltiplas personalidades. Ele denomina subpersonalidades. Se fizermos ângulos partindo do self, teremos as subpersonalidades, que são a nossa sombra: egoísmo, orgulho, prepotência, vaidade, inveja, ódio, ira, ciúme. E naturalmente esse é o nosso lado sombra, envolvendo o nosso self. Quando, por exemplo, nós vemos uma imperfeição de alguém, é a nossa subpersonalidade que se identificou com a subpersonalidade do outro. Joana de Ângeles, com todo respeito pela teoria do Dr. Robin Cassardia, resolveu propor ligeira modificação. Nessa linha horizontal, ela colocou as angulações das subpersonalidades, e é para cima, no sentido ascensional, as angulações das superpersonalidades. Se, por exemplo, eu vejo beleza em alguém, a minha superpersonalidade afetiva sincronizou na superpersonalidade daquele indivíduo. Mas se por acaso ele tem predominante o egotismo e me agride, eu agora poderei eleger qual o lado que irá receber a agressão. Se eu for uma pessoa irascível, de imediato eu reajo. Subpersonalidade, o meu lado de sombra foi acionado e eu reagi. Mas se ele me diz algo desagradável e eu sorrio, a minha superpersonalidade, uma delas, a superpersonalidade de compreender que ele está doente, da lucidez mental, de saber que todo agressor é um enfermo, sorri para ele, eu anulo a sua agressão, e essa minha subpersonalidade treva torna-se luz. E à medida em que eu vá recebendo os impactos sem revidar, em breve eu não terei mais o lado de sombras, eu não terei subpersonalidades, eu serei um fulcro. Este self, o si, o eu profundo, o espírito que sou, no corpo em que estou, será um pequeno sol, em sintonia com o sol de primeira grandeza que é Jesus, em sintonia com Deus, a realidade cósmica, o amor transcendental. Então é necessário que passemos a exercitar a transformação das subpersonalidades em superpersonalidades. Mas será que nós conseguiremos? Naturalmente nós acreditamos que para a terapia do perdão é necessário não ter raiva, e nos enganamos. Na terapia do perdão, a primeira interrogação que nos chega é esta: o que é o perdão? E claro, nós encontramos no Evangelho, é o esquecimento da ofensa. Mas na visão da psicologia transpessoal e na visão atualizada da doutrina espírita, será interessante descobrirmos o que o perdão não é. O perdão não é a falta de raiva. O perdão não é a reação nervosa. O perdão não é o esquecimento da ofensa, porque nós somos um feixe de nervos. Quando algo desagradável nos atinge, nós temos uma reação fisiológica, uma descarga de adrenalina, ficamos pálidos, ficamos vermelhos, e às vezes, por causa dos instintos básicos, nós reagimos e ficamos com raiva. É uma atitude saudável. Ter raiva é uma atitude saudável. Todo mundo, sem exceção, tem raiva. Naturalmente a pessoa não demonstra. Uma pessoa educada que enfrenta uma situação embaraçosa, uma agressão, tem a reação nervosa. As glândulas suprarrenais derramam
imediatamente enzimas específicas e há uma reação fisiológica. Conservar a raiva depende do eu psicológico. Nós temos a tendência de conservar a raiva. E observemos que se nos perguntarem a respeito de um momento agradável, nós iremos pensar para descobrir um momento agradável. Mas se nos pedirem um momento infeliz, nós perguntamos: quantos você quer? Como se nossa vida fosse de momentos infelizes. Durante muito tempo eu me perguntei o porquê e vim a detectar que toda vez que nós temos uma contrariedade, temos uma coisa desagradável, nós contamos a todo mundo, porque adoramos ser mártires. Você viu o que fulano fez? Ele não tinha o direito. E cada vez que nós vamos contando, a emoção vai piorando. Certa feita uma amiga me disse: mas Divaldo, eu noto que está cada vez mais orgulhoso. E depois eu noto que sou cada vez mais velho, o que não é naturalmente surpresa. Mas por que eu estou assim tão orgulhoso? Você passou por mim e não falou. E eu digo: olha, eu confesso que não me lembro. Foi, você olhou assim para mim assintosamente e virou a cara. E eu digo: então eu devia estar embriagado, e como eu não tomo álcool, deveria ser por algum obsessor. Não é culpa dele, a culpa é minha que o agasalhei. Mas eu deveria estar com Antônios. Não, você olhou e eu fiquei só esperando a sua reação. E você não falou comigo. Eu disse: mas é porque eu não vi. Por certo, eu estava muito preocupado. Por incrível que pareça, também eu tenho tensões, eu tenho preocupações. Mas você me olhou, Divaldo, até quase sorriu e virou a cara no maior escárnio. E eu fiquei muito magoada com você. Eu disse: você me viu? Claro. E por que você não falou comigo? Ah, porque a obrigação é minha. Pois nos tratados de etiqueta diz que a mulher é que tem que falar com o homem primeiro, para que o homem responda. Hoje não, está tudo atrapalhado, não fala. Levanta o supercílio e ao invés de dizer olá, bom dia, faz oi. É o século do sofrimento. Pois eu fiquei muito magoada. E aí eu sorri. E já falei a muita gente. Ele disse: que bom, não é? Mas o problema é seu, não é meu. Você sabe que na minha idade eu tenho muita deficiência ocular. Não tenho. Quanto mais velho, melhor eu enxergo. Mas foi uma forma de dizer: ah, eu não sabia. Eu digo: então não julgue, pergunte da próxima vez. E se um dia alguém passar por você e não falar, saúde você. Seja você quem estende a mão. Seja você a pessoa que honra. Deixe de ser a pessoa que merece sempre ser honrada, a pessoa que deve sempre ser servida. Procure ser você a pessoa que disputa a felicidade de fazer e não sempre o merecimento de receber. É que nós sempre estamos nos queixando, e quando nos acontece uma coisa boa, nós não contamos a ninguém para não botar olhado. E então, claro, quanto mais contamos a negativa, mais nós fixamos. Quanto menos narramos a positiva, mais nós nos esquecemos. A terapia do perdão leva-nos a ser pessoas humanas, porque normalmente na nossa raiva nós temos um mecanismo que o Dr. Cassardia interroga da seguinte forma: de que maneira você usa a sua raiva? Você usa a sua raiva como chantagem? Você usa a sua raiva como técnica de felicidade? Você usa a sua raiva como suborno? Você usa a sua raiva para poder dar vazio aos sentimentos negativos? Você usa a sua raiva para ficar doente e obrigar a pessoa a ter remorso? Muitos de nós usamos a raiva, principalmente entre os parceiros. Já notaram as brigas de parceiros, de namorados, de casais, de pessoas amigas? Na hora da raiva, a pessoa deixa que o desequilíbrio se aposse e a raiva transforma-se em cólera. A cólera é uma intoxicação do centro do discernimento, e naquele momento de cólera, o nosso desejo é vingança, é pisar o outro, é magoar.
nós estendemos a mão e depois eu vou lhe contar uma coisa que nunca lhe disse. Eu sempre desejei dizer o que é que eu penso de você. E então nós dizemos horrores que nunca pensamos, porque nós queremos magoar, então nós agredimos. E dizemos e o outro fica estarrecido. Mas você pensa de mim isso e muito mais. Só que eu não vou lhe dizer. E muito mais. Aí então a adrenalina acaba. A gente cansa. Se for do sexo feminino tem uma crise de choro, de felicidade. Se for do sexo masculino tem uma crise de espuma na boca, tem uma crise convulsiva. Mas passa. E depois vem o momento da ternura, vem o momento do amor. Olá, meu bem. E a vida diz, meu bem, agora, não é? Você esqueceu daquilo que me disse? Não, mas eu nunca pensei aquilo. Pensou, tanto pensou que disse. Daí o refrão popular, o blocardo. Pense duas vezes antes de falar uma. A maioria fala uma asnice para pensar o resto da vida no arrependimento de ter falado. É necessário que no momento da raiva tenhamos a raiva, mas administremos a reação, para que ela não se transforme em ira, para que ela não sedimente em rancor, para que ela não se transforme em ressentimento e não venha o pânico. Porque chega um momento em que nós começamos a ter pânico da pessoa. Nós olhamos e já vem, meu Deus, eu já estou sentindo a irradiação. E quando é espírita, tem uma técnicazinha de piedade, lá vem o obsedado, já estou sentindo os obsessores dele me agredindo. Mas os obsessores só estão me agredindo porque a minha subpersonalidade está em sintonia. Se estiver em sintonia, nós não estamos em condições de captar. Daí a primeira reação, você teve raiva? Ótimo! Agora já passou a raiva. Não, ainda tem um pouquinho. Você está cultivando a raiva. Procure não cultivar. Passou o momento infeliz, procure tirar da sua mente. Lembre que a pessoa também tem momentos infelizes como nós temos. Lembre-se que a pessoa foi gentil com você muitas vezes, porque nós queremos que o próximo seja do gentil perpetuamente. Agora nós não, só somos gentis quando estamos de bom humor, mas os outros têm que ser gentis sempre, 1 milhão de vezes. Mas um dia a pessoa também não está bem e nós guardamos esse dia em detrimento de todos os dias. Deveremos então passar para um segundo passo. Seja gentil com você, mantenha a gentileza, não se permita desgastar por causa da ira dos outros. Quando a pessoa se ama, não aceita a lama que lhe atiram. Quando eu era jovem, Joana de Andes me ensinou uma técnica de paz. Toda vez que alguém te atirar lama, sai da frente. A lama passa e quem a atirou fica de mão suja. Mas se tu ficares renitente e provocador, a lama esbate-se em ti e te mancha, tu ficas igual a ele. Daí o Evangelho diz, Senhor, livra-nos do mal, porque o mal não tem caráter, o mal investe de qualquer forma. Nós então deveremos preservar-nos do mal que existe nos lados maus das pessoas boas, para podermos ver o lado gentil dessas pessoas. Use também de gentileza para com aqueles que o agridem. Se alguém disser, mas como você é feio, você diz assim, o que é que eu vou fazer? Mas há outros que me acham belo. Mas como? A gente diz assim, mas é opinião sua. E se a pessoa insistir, a gente está bem. Acabou-se a briga. O velho blocardo brasileiro, quando não quer, dois não brigam. Eu vi um dia uma discussão muito curiosa. Um amigo dizia aos outros, não sei como é que eu aguento suportar você. E o outro disse, porque quer. Ele disse, mas a partir de agora eu não quero mais. Ok. Acabou a briga, porque o outro não pôde dizer mais nada. Ele não estava pedindo para ser carregado, o carregador se excusava, acabaram-se os motivos da contrariedade. Então ficaram os dois com um olhar de pateta. Um olhou para o outro
e o outro, e daí a pouco o agressivo diz: qual foi o mesmo motivo porque a gente estava brigando? Esquecer o motivo. Então nós teremos que usar de gentileza para conosco e gentileza para com o nosso próximo. O Dr. Cassardia narra uma pequena história clínica do seu laboratório de terapia, de um jovem americano que estava no Japão fazia 10 anos. Ele estava lutando Aikido, uma das artes marciais de defesa. É uma técnica marcial de defesa, uma das artes nobres. E certo dia, o jovem, que falava muito bem o japonês, era um rapaz de 30 anos, um pouco mais, um pouco menos, 1,80 m, 90 quilos, estava no metrô de Tóquio, quando o metrô para numa estação e entra um homem visivelmente embriagado. O homem olhou, o trem arrancou, ele cambaleou e caiu por sobre uma senhora que estava no corredor com uma criança. A criança caiu sobre um casal, a senhora tomou do outro lado e naturalmente o jovem, percebendo o ar agressivo do invasor, preparou-se para defender-se ou para defender os inocentes, que é uma das propostas do Aikido. Não atacar nunca, defender os fracos, defender as crianças, os idosos, os doentes. Ele tomou a postura, então o ébrio corrigiu-se e cambaleante começou a dizer palavras muito vulgares, palavras chulas, palavras agressivas. Começou a agredir este, a agredir aquele, e ele foi ficando com raiva. Eram expressões da mais baixa qualidade. Então o ébrio viu e voltou-se contra ele. Odeio estrangeiro. São esses americanos que reduziram o Japão ao estado de miséria e avançou. Então ele calculou: o homem deveria ter 100 quilos. Era um homem brutamontes, mas tinha uma desvantagem: estava bêbado. Ele estava lúcido. Ele era um técnico na autodefesa. Então ele percebeu o ponto vulnerável do agressor e preparou-se para derrubá-lo em menos de uma fração de segundo. E o homem veio e todos ficaram assustados. E o homem pôs o dedo em riste, e quando ia agredir-lhe, claro, ele ia defender-se. Lá no fundo do trem se escutou uma voz que gritou assim: ei! Todos olharam. Era um japonesinho de nada, vestido à moda oriental. Estava sorrindo, balançava a mão e dizia: ei! E o bêbado também se voltou. Então o japonês de kimono disse: você, venha cá. O bêbado voltou-se contra ele: miserável, velho, decadência, vergonha do país. E começou a blasfemar. E ele dizendo: ei, você tomou muito. E ficou sorrindo para ele. E o bêbado ficou desesperado. Então ele disse: ah, você gosta muito de tomar a nossa aguardente, hein? Eu também tomo. E o bêbado disse: que me interessa a sua vida, miserável. Ele disse: bem, estamos no mês de agosto e, como você sabe, o inverno foi muito rigoroso. A minha bela árvore cuja sombra eu tomo um pouco com a minha mulher está agora desfolhada, mas você tomou um pouquinho mais do que eu. Você gosta muito, não? O bêbado disse: não tenho nada com a sua vida. Você não tem nada com a minha vida. E o rapaz disse: agora eu vou ter que defender o velhinho, aquele homem frágil que continuava rindo, sem dar a menor importância à agressão daquele homem brutamontes. Ele se acercou tanto do homem cambaleante que o homem lhe disse: ai, você tomou um pouquinho mais do que eu, hein? Você exagerou, porque eu e minha mulher, ela tem 66 anos, eu tenho 70. Quando a tarde cai, agora no mês de agosto e a lua surge, nós dois nos sentamos e tomamos um pouquinho de saquê. Eu um pouquinho e ela um pouquinho. Mas você tomou muito, camarada. Ei,
Tomei, não tenho que lhe dar satisfação. É porque você talvez não tenha uma mulher. Você está assim porque não tem mulher. E que lhe interessa? Ora, vai ver que você perdeu o emprego. Porque se você tivesse mulher, você chegava em casa, tinha com quem brigar. Essa é uma das funções de ter mulher em casa. Perde o emprego na rua, não briga com o patrão, briga com a mulher. Você não tem com quem brigar. Eu tenho, mas a minha mulher também tem com quem brigar. Porque a função do casamento é a mulher chegar aborrecida, porque o homem não faz nada, a mulher é quem faz tudo. Então, por que você não senta aqui? Ele sentou-se. Ah, mas eu também perdi o emprego. Você sabe que nós estamos em crise. Aquele homem enorme, eu acho que você nunca amou, camarada. E é por isso que você tomou um pouquinho mais disso aqui. Se você tomar só um pouquinho, ele esquenta. Se você tomar uma porção, ele derrete. É necessário tomar a dose certa. Mas eu vou lhe dar um conselho. Eu sou mais velho do que você. E então, quando o jovem olhou, aquele brutamontes estava deitado no colo do velho, chorando, porque não tinha uma mulher. E tanta mulher aí que não tem o seu brutamontes. Se ele viesse aqui ao Brasil, nós resolvemos o problema hoje à noite aqui na sala. Mas então o rapaz ficou surpreso. O velhinho piscou para ele e disse com toda a doçura: até logo, sayonara. E ele ficou surpreso do poder da gentileza. Um gesto, um sorriso desarmou. Um amigo me contou algo em tom brasileiro. Ele é muito amigo meu. E eu digo, não reage, ele é temperamental. Eu digo, não reaja, haja. Mas de volta eu não aguento, aquele cara chega, pisa no meu pé, me dá logo vontade de um empurrão. Eu digo, nada, toque no ombro. Mas de volta, toque no ombro, diga, olá. Quando ele olhar para você, você pergunte: você não está sentindo uma coisinha fofa embaixo do seu pé? Se ele disser, estou, pois é meu pé, tire o seu de cima do meu. Ele disse, isso eu acho que eu não vou conseguir nunca, nem na outra reencarnação. Eu disse, vá treinando. E contei de um amigo que certo dia me apareceu com os dedos enfaixados. E eu perguntei, mas o que foi isso? Ele disse, nem te conto. Eu cheguei à cozinha, abri o armário, tirei um prato, abaixei. Quando eu virei, bati a cara na porta do armário. Sabe o que eu fiz? Eu dei um soco no armário que quebrei 3 dedos. Então não reagir. Passado uma temporada, eu encontro meu amigo e disse, Valdo, eu não te conto, já estou agindo. Ontem um amigo meu, não era amigo assim, hein? Um conhecido, chegou e derramou 80 quilos nos meus pés. Eu entrei para ele e disse, agora que você já me apresentou seu cartão de visita de cavalo, em que é que eu lhe posso ser útil? Foi de uma forma, e eu disse, olha, já dei uma melhorada. Daqui para diante substitua o animal. Agora que você já colocou o seu peso de golfinho nos meus pés, até os seus pezinhos de anjo, e ele vai ficar com vergonha. Então nós teremos que usar de gentileza para conosco mesmo, não conservar mágoa. Allan Kardec nos diz que perdoar as ofensas é não desejar o mal, é não revidar o mal, não é ficar de beijinhos nem de abraços, isso é uma questão de temperamento e de caráter. É não revidar o mal. Alguém deseja-nos o mal, é problema dele, mas nós não venhamos a desejar o mal. Quantas vezes nos alegramos com a desgraça alheia? Conheço pessoas que contam umas notícias, mas com uma alegria. Mas de volta, você soube o que aconteceu a fulano? Estava demorando. Deus é justo contra o outro. Quando é contra ele, Deus é injusto. Então o doutor Cassardia tem uma frase maravilhosa. Ele diz que aquele que carrega ressentimento é uma pessoa que carrega uma brasa na mão para jogar, mas até jogar está queimando a mão. É necessário jogar fora a brasa para que nós possamos desfrutar dessa plenitude da razão.
e não nos deixarmos engolfar pelas energias perturbadoras que nos vão levar a estados degenerativos de cânceres, que vão abrir espaços em nosso organismo imunológico para que se instalem enfermidades degenerativas. Depois que eu me recuperei de uma problemática cardíaca de mais de 10 anos, que me atormentava com dores diárias, a miúde com angina pectoris, Joana de Anjos mandou que eu perguntasse a razão da doença. Meu filho, o que é que a doença lhe ensinou? Eu disse, a senhora me ensinou que eu sou fraco. E você sabe porque ficou doente? Eu digo, não, senhora, eu deduzo que é meu karma. Ela disse, não era, Divaldo, não estava no seu karma ficar doente. Há karmas de ontem e há karmas de hoje. Você guardou ressentimentos, você manteve momentos aflitivos e conflitivos, então você gerou a enfermidade. É necessário que você pergunte ao seu inconsciente, o eu profundo, o depósito das nossas memórias, a razão da sua doença. E como eu nunca me havia queixado, eu me perguntei a mim mesmo, e o inconsciente me liberou o clichê, e ela me disse, trabalhe, libere, seja plenamente feliz. Nessa experiência admirável, ela havia ensinado a técnica da doutora Louise Hay, psicoterapeuta americana. Olhe-se no espelho, veja-se, mas não se elogie, não se condene, não se justifique. Quando nós nos olhamos no espelho e dizemos, meu Deus, que cara horrorosa, não pode. Outras vezes dizemos que é biscuit, não pode. Outras vezes, bem, eu estou assim porque tive uma noite mal dormida, não pode. Olhe-se, aprenda a desnudar-se, sem autoacusação, sem autojustificação, sem autoelogio. Olhe-se e ame-se. Ninguém é obrigado a nos amar, mas nós temos o direito de amar o nosso próximo. Contou-me Chico Xavier, faz muito tempo, que uma senhora foi até ele e disse-lhe, vou abandonar meu marido. Estou tão feliz, Chico, porque acabei o meu karma com ele. Você imagine que eu estou casada com este homem faz mais de 20 anos. E faz mais de 20 anos que ele é um hébreu. Faz mais de 20 anos que eu perdoo. Jesus disse, perdoar 70 vezes 7 vezes, 490. E eu fiz um cálculo, eu acredito que já o perdoei umas 7.500 vezes. Quase 200% de perdões. Agora ele está insuportável. Eu vou liberar-me. O que você acha, Chico? Ele, o maior, não mandou perdoar 70 vezes 7 vezes? Já perdoei. Vou sair daqui com a sua palavra para me libertar dele. Chico disse, meu Deus. E agora? Apareceu-lhe Emmanuel e, vendo embaraçado, perguntou-lhe, qual é o problema, Chico? E Chico narrou mentalmente, que é que eu digo, Emmanuel? E Emmanuel disse, ela ainda não perdoou como manda o Evangelho. Jesus disse que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes cada erro, cada um. Aí Chico falou para ela disse, uai. E agora, Chico? Perdoa mais, minha filha, para tu te veres livre dele por todas as futuras reencarnações. Depois de 20 anos de casada, para quem tu vais? Quem é que vai também mais te querer agora? Tu já estás acostumada. Ela disse, eu só vou ficar para me ver livre dele por todas as encarnações futuras. E foi. Meses depois apareceu, Chico, lembra de mim? Mais ou menos, eu sou aquela dos 7.000 perdões. Chico disse, que beleza, minha filha. Ai, Chico, nem te conto. Eu venho aqui te agradecer, Chico. Não é que o homem morreu? 2 anos depois, 2 meses, morreu, Chico.
Viu, minha filha? Tu estás livre. Tô nada, Chico. Agora eu noto que gostava dele. É uma saudade. Ele disse, então pede a Deus para na outra encarnação vir casado de novo. Então tu vai tomar teu saquê para ele te perdoar 7.000 vezes. Então perdão é um ato de amor. Há uma técnica. Quando alguém estiver nos ferindo, respire. É técnica. Foi a técnica que Emmanuel deu a Chico. Coloque água na boca até a água esquentar, para poder dar resposta. E quando esquentar, jogue fora e bote outra água gelada enquanto o outro está agredindo. Que o ditado popular diz: quando alguém desafiar você, conte vagarosamente de 1 até 10. Quando chega em 10, já passou o ímpeto. Eu disse, são amiga que brigava muito com o marido. Ela disse, Valdo, eu vou fazer isto, vou ver se aguento. No dia seguinte chegou um pouquinho arranhada. As brigas deles eram brigas muito civilizadas. Ela chegou arranhada e disse, mas o que é isso? Ela disse, não deu certo. Eu contei até 10. Ele disse, mas contou 1, 2, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu respondi na hora. Eu digo, não, minha filha, vá respirando e contando de 1 até 10. Então seja gentil com você. Treine o perdão. É outra técnica. Treine o perdão com as coisas neutras. Às vezes nós vamos passando na rua, vemos uma cena desagradável, ficamos com raiva. Não temos nada com aquilo, mas nós ficamos com raiva. Aprenda a perdoar, você não se envolve emocionalmente. Não se permita pequenas raivas para não ficar bilioso. Qualquer coisa a raiva explode. Não tem o pavio curto, coloque o pavio longo. Mude de pavio à medida que queimar. Queimou, deu chabu, bota outro. Não deixe chegar a bomba. Faça a terapia. Comece ao perdão neutro. Quando alguém estiver discutindo, não entre emocionalmente na discussão. Mantenha uma atitude de serenidade e veja os dois como duas crianças. Já notaram como é ridícula uma discussão de adulto? Se fosse possível fotografar, filmar, vai chegar o dia que o botão das nossas roupas serão todos câmeras. E na hora que começar a gente aperta, filma e depois assim, vem ver tua cara na hora da raiva. E projeta no telão. Ah, mas não é possível que seja eu. Olha, e tu já estavas calmo, hein? Precisavas ver o momento da crise. E nós faremos a terapia do perdão. E nos tornaremos mais humanos. Tornar-nos mais fraternos. Estaremos em paz conosco. Estaremos em paz com o mundo. Essa foi uma característica de Valdir Meira. A característica da sua personalidade era a doçura. Tive a honra de conhecê-lo por mais de um decênio. Era a gentileza. Ele era gentil consigo mesmo. Era gentil com seus amigos. Perguntar-se, será que ele não teve problemas? Quem passou incólume na terra? Nem Jesus. Jesus passou incólume de reações. Ele enfrentou dificuldades, mas a fé espírita que se debutiu no coração fez que ele agisse diante das reações para montar a indústria que ele ergueu, partindo do sentimento inicial e da luta. Quantos obstáculos! Viajou de retorno à pátria de uma forma inesperada, porque não merecia permanecer resgatando dolorosamente. Há aqueles que até para morrer necessitam de ter merecimento. Ficar em um longo período crucificado nas traves invisíveis da doença é falta de mérito para partir. Aqueles que têm mérito, às vezes partem de maneira intempestiva, deixando a grande lacuna da saudade, mas eles se libertam como a lagarta que larga a carcaça e então flutua no ar. Ainda me recordo de muitos encontros, o seu rosto gentil, a sua palavra meiga, a sua bondade e a sua caridade anônima. A Mansão do Caminho, como muitas instituições,
foram beneficiárias das suas mãos gentis, das suas mãos caridosas, das suas mãos ricas de misericórdia. Anonimamente, nunca procurou colher as flores da gratidão, não teve tempo, e ao amadurecer a sua obra, não ficou também para colher, porque há missionários que vêm à terra para semear. Confúcio dizia: é necessário plantar. E quando Rui Barbosa veio trazer o pensamento que o homem imediatista planta couve para comer amanhã, e o homem sábio planta árvore para agasalhar-se na sua sombra, Confúcio já havia dito que o homem imediatista planta para comer, o homem prudente planta para albergar-se, mas o homem sábio planta vidas para semear pela eternidade. Valdir Meira foi um plantador de vidas, ensinou-nos o perdão e o alto perdão. Em sua homenagem a quem dirigimos a evocação desta noite, no 141º aniversário de publicação do Livro dos Espíritos, deixemos para os queridos amigos que nos ouvem esta mensagem psicoterapêutica, a mensagem do perdão, do alto perdão, do alto perdão, da luz que verte do alto, para poder banhar o nosso lado sombra, a fim de que sejamos luz. Disse-nos Jesus: eu sou a luz do mundo, e nós somos os pequenos pirilampos. Círios votivos que aparecem no cendal da escura noite, para poder um dia a terra ser uma constelação de astros. Aonde estejas, querido amigo, que despertes neste momento para a grande luz. Aqueles que te amamos e que ficamos na sombra da terra, repetimos, como um discípulo de Kardec disse, no cemitério do Père Lachaise, no dia 2 de abril de 1870: velai por nós, vós que tendes o poder da imortalidade, velai por nós, que ficamos aqui nas sombras. Ó mestre querido, disse ele, agora que despertas para colheres as alegrias e as bênçãos, recebe nosso carinho, querido amigo, espera por nós, logo mais iremos ter contigo, e recebe-nos com teu sorriso cândido de criança, com as tuas mãos afetuosas de irmão, com teu olhar luminoso de companheiro. Deus te abençoe, que sejas tão feliz quanto de felicidade deixaste na terra. Nenhum inimigo tu deixaste, porque nunca foste inimigo de ninguém. Se alguém não gostou de ti, o problema é dele. Então, meus irmãos, saiamos daqui hoje pensando no alto perdão. Demos-nos o direito de ser humanos e imponhamos-nos o dever de perder o lado de sombra. Perdoemos. Demos aos outros o direito de serem como são, e exijamos-nos o compromisso de sermos cada dia melhores. E ao invés da queixa nefanda, do ódio verdugo, do ressentimento pútrido, meu Deus, digamos: como eu gostaria de dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Como gostaria de dizer-te que amo o amor. Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Oh,
olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que choram na escuridão, que tropeçam na multidão, que andam na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro e as lágrimas que choram pelos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir. Eu sei que depois desta prova na vida nova, eles voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, pela voz que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não choram de dia. Rogo por eles. Eu sei que depois desta prova da vida nova cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos do amor, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos de caridade, mãos de solidariedade, que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos que atendem a dor, o desamor, a velhice, a insensatez, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu vejo na terra os que são amputados, aleijados, marcados, deformados, paralisados. Eu posso andar, oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, eles na outra vida caminharão. Muito obrigado pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou uma favela, se é um grabato de dor ou uma tapera, um bangalô, um apartamento de luxo, seja o que for, mas que dentro dele exista a presença do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de amigo, ou de irmão. Alguém que nos dê a mão, a companhia de um cão, porque é tão doloroso caminhar na solidão. Mas se eu a ninguém tiver, nem um teto para me albergar, nem uma cama para me apoiar, se não tiver nada, nem assim blasfemarei, nem reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores. Somos, na humanidade total,
milhões e milhões de seres viajando do instinto para a inteligência, da inteligência para a razão e da razão para a angelitude. O Espiritismo é ciência, é filosofia, é religião. Muita paz.